Boa tarde a todos. Novamente, já há bastantes dias que eu não fazia um vídeo. Sou o Hugo Cauri. Temos aqui a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, uma vez mais para fazermos aqui uma leitura. E hoje queria ir ao livro do Antigo Testamento e ler aqui dois salmos. Eles não são assim muito grandes, mas queria só fazer aqui um esclarecimento, e se obviamente eu não tiver um esclarecimento tão sábio na sua essência, porque também posso aqui interpretar alguma coisa um pouco diferente daquilo que é o objetivo, e a intenção do vídeo é esclarecer, falarmos, darmos o nosso entender e aqui chegarmos realmente à essência da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, e conseguirmos interpretar todos, dando a nossa visão, o nosso esclarecimento, e abordarmos então o essencial e tirar aqui a riqueza que é o texto bíblico, a palavra de Deus, e colocar nos nossos corações, nas nossas mentes e modificar as nossas vidas em Cristo Jesus. E eu queria começar por fazer a leitura do Salmo 2, o livro de Salmos, o Salmo 2, que diz aqui no subtema, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, vou usar a tradução, a Bíblia de Jerusalém, e diz assim: Salmo 2. Vamos ler o versículo 1 até ao final, que é até ao versículo 12. Porque as nações se amotinam e os povos planeiam em vão. Os reis da terra insurgem-se e, unidos, os príncipes enfrentam Jeová e o seu Messias. Rebentemos os seus grilhões, sacudamos de nós as suas algemas. O que habita nos céus ri. O Senhor diverte-se à custa deles. E depois fala-lhes com ira, confundidos com o seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Publicarei o decreto de Jeová. Ele disse-me: Tu és meu filho, eu hoje gerei-te. Pede, e eu darei-te as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi a Jeová com temor, beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho, e no instante a sua cólera inflama. Felizes aqueles que nele se abrigam. E agora, antes de fazermos aqui uma pequena reflexão sobre o Salmo 2, vamos ler também aqui o Salmo 110, um pouco mais à frente. O Salmo 110, vamos só dar aqui 2-3 segundos para, se tiverem as vossas Bíblias, poderem também acompanhar na leitura. O Salmo 110, e vamos ler também o Salmo inteiro, é um Salmo pequeno, do versículo 1 até ao 7. E diz assim o Salmo 110. Tem aqui o subtema, na Bíblia de Jerusalém, o sacerdócio do Messias. E diz: Oráculo de Jeová ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como o escabelo de teus pés. Desde Sião, Jeová, estende o teu cetro poderoso e dominas no meio aos teus inimigos. A ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio. Desde a aurora da tua juventude. Jeová jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmaga os reis no dia
da sua ira. Ele julga as nações, amontoa cadáveres, esmaga cabeças pela imensidão da terra. A caminho ele bebe da torrente e por isso levanta a cabeça. Terminou aqui então a leitura do Salmo 2 e agora o Salmo 110 também. Então o que é que eles têm aqui em comum? Têm aqui em comum a união do Deus Pai e o Filho de Deus. O Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. No Salmo 102, vamos aqui voltar um bocadinho para trás, no Salmo que nós lemos primeiro, eu queria aqui destacar que o Deus Todo-Poderoso diz que aquele que habita nos céus, portanto, Deus, ri e diverte-se à custa deles. Bem, aqui parece, mas Deus goza com as pessoas. Não vamos ver assim. O problema é que as pessoas, sem Deus, gozam, humilham, magoam de todas as maneiras, físicas e verbais, sobre aqueles filhos de Deus. Todos aqueles que temem ao Senhor. E aqui Deus diz, é como se dissesse assim, Deus, podem gozar à vontade, riam e gozem à vontade. Mas eu, no final, rirei de vocês e gozarei de vocês. Aguardem. Esperem pelo fim. Porque Deus não se alegra do sofrimento das pessoas. Mas aqueles que vivem sem Deus, que são contra Deus, esses que riem, que gozam, que magoam, no final vão saber. E Deus estará lá para se rir daqueles que humilharam os humildes, os tementes a Deus. E nós, como cristãos, não devemos responder à letra ou nos baixar ao ponto de ficarmos iguais àqueles que nos perseguem e que nos magoam. Devemos, sim, esperar em Deus, porque Deus e Cristo Jesus irão fazer justiça no tempo certo. E essas pessoas que nos perseguem, que nos gozam, que nos magoam no trabalho, na família, entre grupos de amigos, mesmo não conhecendo, numa situação normal do dia-a-dia, essas pessoas terão a sua resposta. E terão a resposta no tempo certo. Deus está a dar tempo para que as pessoas possam se arrepender, virarem-se para Deus, seguirem o Senhor Jesus, entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus e terem a salvação. E Deus está a dar um tempo. Para nós, provavelmente, aqueles mais impacientes irmãos que dizem, venha já o reino de Deus e a sua justiça. Bem, todos nós queremos que venha já. Há ainda uns mais expressivos, mais ansiosos, que venha já. Mas Deus sabe qual é o tempo certo, para que ainda aqueles, que são muitos, que vivem sem Deus, possam arrepender-se. Deus dá tempo. Deus avisa. É como um pai e uma mãe a darem regras aos seus filhos. Não vais para ali, vai para ali, para aquele lado. Não chegues a estas horas. Não tenhas estas companhias. Cuidado. Conduz devagar. Quando passares numa passadeira, olha para os dois lados. Primeiro para o lado onde tu estás. Depois para o outro. Para que não sejas atropelado. Para que não te magoes. Recomendações na escola. Recomendações na alimentação. E Deus faz precisamente todas essas coisas. Ainda mais. Porque Deus é amor. E Deus é a perfeição, é a essência em tudo, é a plenitude em tudo. No amor, na perfeição, nos cuidados, na compaixão, na justiça, no poder, na sabedoria, em tudo.
Deus é a plenitude, é a perfeição. Mas ainda que nós vejamos aqui na terra, que é visível aos nossos olhos, um pai e uma mãe educarem e quererem que os seus filhos tomem um caminho certo, se nós já nos alegramos e sentimos-nos confortáveis ao ver e ouvir esses pais e mães que querem alertar os seus filhos, e ainda mais nos dias que correm, tudo está muito centralizado na liberdade em escolhas, em palavras, em atitudes e atos e decisões. Quase que o que é uma regra é mau e o que é fora da regra é bom. Portanto, há aqui uma mistura muito grande. Nós temos de ter muito cuidado. Satanás, o diabo, transforma-se em anjo de luz. Dá-nos várias indicações que parecem ser muito boas, mas é errada. Levam-nos ao precipício, levam-nos ao pecado. Espera aí que eu tenho aqui o meu Mel, novamente. Ele gosta sempre de aparecer na televisão. Peço desculpa. Mas é isto que nós temos que ter em mente. É viver em Jesus para que tenhamos a salvação. E aqui diz, no Salmo 2, no versículo 7, publicarei o decreto de Jeová. Ele disse-me, a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Portanto, aqui de facto, Deus gerou o Senhor Jesus. Jesus está na essência do Pai desde sempre. É a sua primeira criação, é a sua primeira ação, é o seu primeiro movimento de Deus. Depois diz no versículo 8, pede e eu darei-te as nações como herança. Portanto, tudo o que está subjugado ao Senhor Jesus, então depois o Senhor Jesus entregará ao Pai. Porque sem Jesus, Deus não salva ninguém. Jesus é a salvação desde o livro de Gênesis, desde o início, desde a criação do mundo. Quando se diz, quando se escreveu, no princípio Deus criou os céus e a terra, Jesus estava lá, esteve sempre com o Pai. E portanto, até ao final, e nós sabemos que ainda virá o Senhor Jesus para vir buscar o seu povo, todas as coisas têm que estar subjugadas ao Senhor Jesus. É muito importante. E diz aqui, pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Todas as coisas, os seres vivos, o planeta Terra, toda a criação, tudo tem que estar subjugado aos pés do Senhor Jesus. E então sim, o Senhor Jesus entregar-se-á depois também a Deus Pai. De facto, aqui depois o 9 diz, tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro, as despedaçarás, portanto, ou seja, haverá depois aqui então a salvação do povo de Deus, os cristãos, e também depois, como diz aqui, a separação de todos aqueles que não querem aceitar a salvação, o Senhor Jesus, e assim também obedecer e temer ao Senhor Jeová Deus, ao Deus Todo-Poderoso. É de facto muito importante que nós tenhamos a noção, no Salmo 2 e no Salmo 110, que existe aqui um paralelismo entre Deus Pai e o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. É importantíssimo nós termos a noção que estes dois salmos dizem que, de facto, a salvação pertence unicamente ao Senhor Jesus, o caminho, o Filho do Deus Altíssimo. Eu agora entrei aqui no Salmo 10, avancei aqui mais um bocadinho, não sei se depois os irmãos e todos os ouvintes querem também acompanhar, e diz aqui, logo no início do versículo do Salmo 110, Oráculo de Jeová ao meu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés. Portanto, até que Deus ponha todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Desde Sião,
Jeová estende o teu cetro poderoso, o cetro do Senhor Jesus, e dominas no meio dos teus inimigos. Portanto, toda a existência tem que estar sob a liderança do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Eu queria fazer aqui de facto uma analogia, que é, imaginemos uma casa que só tenha uma porta e tem 2 janelas, por exemplo. Um desenho aqui simples, vamos exemplificar, tem o telhado, tem a casa, uma porta e 2 janelas. Nós vamos entrar pela porta, porque porta, para entrar, é só uma. Para entrarmos dentro de casa, da nossa proteção, entramos pela porta. Não há outra porta, não há outro caminho para entrar. Não são pelas janelas. É unicamente um caminho, uma entrada. E essa entrada é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outra forma de entrar naquela casa. Não existe outra forma de entrar no coração do Senhor Jeová Deus. Não existe. É óbvio que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, disse ao apóstolo Pedro: Tu és Pedro, e hoje edificarei a minha igreja, ou a minha congregação, a minha comunidade, o meu povo. E de facto, o que é que nós podemos ver aqui? Podemos ver que não existe, para além do Senhor Jesus, outra religião. Todas as denominações cristãs, independentemente da sua ideologia, muitos seguem alguns fundadores daquela própria religião e que se prendem com alguns textos bíblicos para defenderem as suas ideologias, têm que ter noção de uma coisa: é que se não reconhecerem o Senhor Jesus como o único Salvador, o único caminho, a verdade e a vida, não terão, de facto, a salvação. Elas podem até dizer que são cristãs, mas se não fizerem a vontade do Pai, que está nos céus, que é seguir os mandamentos do Senhor Jesus, que são os mandamentos de Deus, então não terão salvação. Mas quem, numa comunidade cristã, numa congregação cristã, numa igreja cristã, que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, então sim, o Senhor Jeová Deus salvará. E assim, essa pessoa, essa comunidade, temente a Deus, entrará no seu reino. Eu acredito que a Nova Jerusalém, como está escrito no livro de Apocalipse, será a terra restaurada. Não é rejuvenescida, também é rejuvenescida, também podemos dizer isso, rejuvenescida e restaurada. E então, esta terra, que é uma obra perfeita de Deus e que neste momento caiu, ou está no pecado, portanto, caiu o pecado sobre ela através de Adão e Eva, neste momento está corrompida pelo pecado, será restaurada, será renovada e o reino de Deus será, de facto, a Nova Jerusalém implementada aqui no paraíso na terra. E claro, obviamente, a sabedoria, porque novos rolos se abrirão, a sabedoria ainda será revelada a nós. Depois, quando estivermos no reino de Deus, conheceremos todas as coisas, toda a criação, o universo, as constelações, as galáxias, os planetas, tudo. Mas isso estará lá quem? Estará lá o Senhor Jesus. Estarão lá os anjos. O próprio Deus estará lá, porque o Deus é Espírito e Deus estará em todo lado, em Cristo Jesus para todos nós. Estará nos anjos, todos os seres celestiais. E depois o que será de partilhar todo o tempo, as nossas histórias, o conhecimento, a sabedoria, partilharmos todas as coisas e desfrutarmos de toda a abundância do reino de Deus com todos os fiéis de Deus e de Cristo durante toda a história até aos finais dos tempos. De facto, é uma coisa indescritível. Nós podemos até desenhar no nosso pensamento, no nosso coração e transportar para uma folha de papel
desenhar um belíssimo planeta sem a poluição, sem o pecado, sem distribuição. Podemos até colocar numa folha de papel algo belíssimo, mas não chega sequer ao pontinho mínimo do que é o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos na Bíblia Sagrada o que de facto é o reino de Deus. Portanto, não haverá mais lutas, mais guerras, poluição, pecado. Só haverá amor, bondade, paz. E, de facto, a felicidade será de tal forma imensa, infinita, que nós não conseguiremos imaginar sequer como será o reino de Deus. Teremos uma ideia de que será algo fantástico, mas por mais que a pessoa desenhe e imagine, é pouco, muito pouquinho mesmo. Será de facto, como eu disse, um pontinho ali naquela folha de papel branca relativamente àquilo que será mesmo, na verdade, na realidade. Quero agradecer a todos o tempo despendido, já estamos aqui em 21 minutos, não quero estender mais o vídeo. Quero enviar um abraço cristão, um forte abraço cristão a todos. Que oremos muito, todos os dias, diariamente, que possamos ler a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, todos os dias, orar muito, como eu disse, fazer aqui uma reflexão, tentar colocar-nos no lugar do nosso próximo, que é o segundo mandamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos, tentarmos, que é difícil, é muito complicado, nós somos pecadores, somos falíveis, somos limitados, somos imperfeitos e, portanto, temos muita dificuldade. Mas tentemos, dia após dia, momento após momento, pensar no outro que está à nossa frente, no nosso próximo, e tentar fazer aquilo que gostaria que nos fizessem a nós. E então, sim, assim estaremos a fazer, de facto, a cumprir e a obedecer ao segundo mandamento dito pelo Senhor Jesus Cristo. E, de certa forma, vamos aqui falar sobre o primeiro mandamento, que é amar a Deus e em Jesus Cristo, a Jesus Cristo, sobre todas as coisas. Porque Deus e Jesus são a razão da nossa existência, a nossa vida. É o nosso Deus e o nosso Rei, Mestre e Salvador, que devem estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Despeço-me então com um forte abraço cristão e até ao próximo vídeo. Até breve. Obrigado a todos.